Boa tarde a todos e a todas que irão assistir esse vídeo sobre o sistema respiratório e algumas de suas funções. Nesse vídeo irei falar sobre algumas finalidades do sistema respiratório, que vai muito além de só realizar as trocas gasosas, que seria a saída do gás carbônico e a entrada do oxigênio para as nossas células. Então, o sistema respiratório, ele tem os meatos, que realizam o aquecimento, a purificação e a umidificação do ar que vai entrar no nosso sistema respiratório. O fluxo da nossa respiração é controlado pelo nariz e pela laringe. Então, a purificação ocorre na mucosa nasal, tendo auxílio de alguns pelos, de mucos, que são revestidos por um epitélio revestido com cílios. Esses cílios acabam servindo como uma proteção natural da nossa respiração, evitando a entrada de algumas partículas de poeira. O aquecimento ele ocorre devido à presença de um rico plexo vascular, que está presente na submucosa de todo o revestimento da cavidade nasal. Então aqui temos a região olfatória. A região olfatória é responsável por sentir odores nos machos para identificar as fêmeas que estão no cio, para realizar a cópula no período fértil. O nariz. Nos mamíferos domésticos, o nariz não tem uma proeminência na face, ou seja, ele não é tão desenvolvido como em humanos. Então forma duas extensas áreas, ao dorso, as paredes laterais do nariz, posicionado rostral-mente aos olhos. O ápice do nariz chega a fazer saliência na face de carnívoros e suínos. Então ele é revestido por pele e por uma membrana mucosa. Essa pele muitas vezes é acompanhada por pelos. Esses pelos, por sua vez, têm uma finalidade sensitiva para os animais. E uma membrana mucosa. Essa membrana mucosa permite que o nariz ou a face nasal do nariz esteja sempre úmida, para evitar ressecamento. Então, na vista rostral, tem o tegumento modificado, que origina o rostro. Então, ocorre nessa imagem a presença das narinas no animal, o filtro e os lábios superiores e inferiores. O filtro, por sua vez, é a comunicação entre a região nasal e o lábio superior. Então, na região interna do crânio, possui o meato dorsal, situa-se entre as conchas nasais e o teto da cavidade nasal. O meato médio, que se localiza entre as conchas dorsais e ventral. O meato ventral, que ocupa o espaço entre a concha ventral e o assoalho da cavidade nasal. E o meato comum é aquele que situa-se ou situado entre o septo nasal e o conjunto das conchas. Então, os seios paranasais. Eles têm a finalidade de diminuir o peso da cabeça. Eles também ter comunicação entre eles. O seu revestimento é por periósteo. Tem a presença de mucosa, que quando ocorre a sinusite é a inflamação dos seios dessa mucosa. E por sua vez tem o epitélio olfatório, que tem a capacidade de também favorecer ao sentir odores. Então a faringe é situado posteriormente à base do encéfalo, permite a comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal, sistema respiratório. Então a laringe. A laringe é um órgão tubular cartilaginoso que conecta a faringe com a traqueia. Então tem a fonação e controle respiratório. Então, porque controla
entrada de ar para os pulmões quando está aberta, e quando se fecha, permite que o que está vindo da cavidade oral direciona-se para o esôfago. A sua abertura é rostral e controlada pela epiglote. Então, a laringe é dividida em 4 cartilagens, sendo a cartilagem epiglótica, a cartilagem tiroides, a cartilagem aritimoide e a cartilagem cricoide. Aqui temos a diferenciação entre as laringes de cão, equino e bovino, sendo que de ruminantes e equinos a epiglote é arredondada e de carnívoros ela tem formato pontiagudo. Traqueia é um órgão tubular razoavelmente rígido. Ele não colapsa, ou seja, ele não tem dilatação, ou também ele não pode ser, digamos assim, amassado. A laringe ela se direciona até a raiz dos pulmões, a sequência de anéis cartilaginosos de músculo liso e é interligado por uma membrana. Aqui temos as diferenças entre os anéis cartilaginosos traqueais de cão, suíno, bovino e cavalo, sendo que os cães ou carnívoros eles possuem o músculo traqueal externamente aos anéis cartilaginosos. Já as outras espécies têm os anéis cartilaginosos externamente ao músculo traqueal. Brônquios. Os brônquios, digamos assim, eles acabam sendo bifurcações vindos da traqueia. Então a traqueia, a sua primeira bifurcação origina os brônquios primários e brônquios primários direito e brônquios primários esquerdos. Após isso tem os brônquios lobares, os brônquios terciários e os bronquíolos, que são a menor estrutura dos pulmões. Então ocorre a presença de anéis cartilaginosos somente até os brônquios primários. Após isso são placas cartilaginosas que facilitam a troca gasosa. Então os pulmões, eles são em número de 2 pulmões, são semelhantes entre si. O seu formato é uma forma cônica. Ele situa-se na cavidade torácica, no mediastino. Os lobos pulmonares, eles são divididos em lobos craniais, lobos médios, lobos caudais e lobos acessórios, e sendo que em equinos não tem a presença do lobo médio. Então a irrigação sanguínea dos pulmões é feita pela artéria brônquica, originada diretamente da artéria aorta. Então a circulação pulmonar acompanha as ramificações brônquicas. Então as terminações sensitíveis e inervação é realizada pelo nervo vago e pelo plexo pulmonar. Os linfonodos, por sua vez, são chamados de linfonodos mediastinos, que são responsáveis pela filtração da linfa que extravasa da circulação pulmonar. Então as diferenças entre os pulmões de carnívoros, suínos, ruminantes e equinos. Não só o tamanho, mas varia também os lobos. Então, em gatos e cães, ou seja, carnívoros, o lobo cranial divide-se em porção cranial e porção caudal. O lobo caudal não tem bifurcação. E os suínos, o lobo cranial divide-se também em porção cranial e porção caudal. Nos ruminantes, o lobo cranial divide-se também em porção cranial e porção caudal. E equino não tem bifurcação no pulmão esquerdo. Já no pulmão direito dos carnívoros,
é dividido em lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório. Em suínos, é dividido em lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório. Em ruminantes, o pulmão direito é dividido em lobo cranial. Esse, por sua vez, acaba tendo uma bifurcação, uma divisão entre porção cranial e porção caudal. E o lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório também. Em equinos, ocorre a divisão entre lobo cranial, lobo caudal e lobo acessório. Então, a nossa equipe gostaria de agradecer, assim como todos os estudantes do curso de Medicina Veterinária da UNOESC, presente do campo de São Miguel do Oeste, agradecer a todos pela colaboração e pela presença na Feira das Profissões que está sendo realizado pela UNOESC. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.